estamos aqui para mais um Doutora Ju Sem Filtro, com um convidado maravilhoso, meu amigo, desde que eu sou solteira, minha gente, a gente é amigo de longa data, né, que vai falar com vocês sobre doenças do aparelho digestivo, de um modo geral, certo? Mas mais voltada para a área cirúrgica, que ele é um cirurgião renomado aqui de Recife, que vocês têm muito a aprender com ele. Obrigada por estar aqui, Euclides, mais uma vez. Ju, é um prazer muito grande estar aqui com você, até pela história, né, pela amizade que a gente tem. E, claro, contribuir também com informações importantes, que a gente sabe que nossos pacientes precisam ter informações de qualidade. Exatamente. Isso é o mais importante. Me apresentando inicialmente, meu nome é Euclides Martins, como o Ju falou. Eu sou cirurgião geral e do aparelho digestivo, mais dedicado à cirurgia oncológica do aparelho digestivo, ou seja, tratando principalmente câncer do trato gastrointestinal. Trabalho no Real Hospital Português, no Real Instituto de Cirurgia Oncológica, que a abreviatura é o RICO, dentro do Real Hospital Português. Também sou professor adjunto de cirurgia abdominal da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador da residência de cirurgia geral do Hospital da Restauração, que é um hospital que dispensa a apresentação. Pense no currículo, eu tô chegando até emocionada. É uma pessoa mais do que ocupada e tirou um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Mas a gente vai tirar vamos tirar sangue dele hoje aqui, perguntar tudo que eu tô com vontade. Por favor, pode perguntar. Não, eu queria saber, assim, como é a formação do cirurgião geral? Como é que está hoje em dia essa formação? Vê, o cirurgião geral, na verdade, ele é preparado para resolver a maioria das urgências, digamos assim, do abdômen, principalmente, mas também outras urgências dentro de uma unidade hospitalar. Hoje, a formação é de 3 anos. Há pouco tempo era somente 2 anos. E aí teve uma reformulação há alguns anos e se viu que realmente 1 ano a mais é muito importante na formação desse cirurgião. Então, o cirurgião geral é aquele que está apto a resolver dentro de um hospital urgências como, por exemplo, uma drenagem de um tórax, uma traqueostomia de urgência, operar um apendicite, operar uma colestite aguda, operar um abdômen agudo hemorrágico e também, principalmente, no trauma, né? Você sabe que o trauma, infelizmente, é muito prevalente na nossa região. Então, são muitos acidentes automobilísticos, queda de moto. E aí, esse cirurgião atua também nesse perfil de paciente. Sabe que eu adoro essa área. Eu fui monitora de cirurgia geral na minha época de faculdade. Que bom. Eu trabalhava no Getúlio, minha gente, eu adorava. Por isso que eu adorava. Diferenciadíssima. Treinar o tórax, pegar uma veia central, né? Tinha as cirurgias. E como é importante, né? E você sabe, para a formação, foi tão importante para a minha formação. Para a formação médica, de uma forma geral. E, claro, para a formação do cirurgião é importantíssimo. Esse período, boa parte das especialidades traz como pré-requisito realizar a formação em cirurgia geral. E é um diferencial. É um diferencial. E a cirurgia do aparelho digestivo? Aí são mais quantos anos? Como é que é? A cirurgia do aparelho digestivo seria realmente aquele cirurgião que vai se especializar no trato gastrointestinal e vai operar as patologias mais complexas, sejam benignas ou malignas do trato gastrointestinal. E aí são cirurgias maiores, cirurgias de esôfago, de estômago, de pâncreas, de cólon e reto também. E esse cirurgião tem mais 2 anos de formação. Então, hoje você tem dentro da própria cirurgia do aparelho digestivo subespecialidades já. Né? E aí, tem gente que só faz pâncreas. 2 anos seria o básico, né, de residência, mas você pode fazer 1 ano suplementar, por exemplo, em hepatobílio, em transplante de fígado, em cirurgia bariátrica, que é a cirurgia da obesidade. Tudo isso dentro da cirurgia do trato gastrointestinal, do aparelho digestivo. Entendi. E como é essa questão da laparoscopia? Vocês têm uma formação, porque eu vejo que está muito dentro. Falar em cirurgia geral, automaticamente já vem para mim a laparoscopia, sim. Né? Veja, é óbvio que a gente sabe que a laparoscopia ela é disseminada. Infelizmente, ainda tem alguns cenários onde a laparoscopia não está acessível a todo mundo, né? Alguns hospitais que não têm, principalmente no Sistema Único de Saúde, mas de uma forma geral é acessível. A laparoscopia veio, Ju, para substituir, na verdade, muitas cirurgias que eram realizadas a céu aberto, como se falava antigamente. E qual a vantagem da laparoscopia em relação à cirurgia aberta? A recuperação.
O paciente por laparoscopia, ele recebe, em vez de receber um corte grande, ele, através de alguns furos, normalmente 3, 4, às vezes 5 furos, a gente consegue realizar o mesmo procedimento e isso, o que é que o paciente ganha? Uma recuperação mais rápida. Ele tem menos dor no pós-operatório, ele retorna mais precocemente para o trabalho ou mesmo para a sua atividade diária. Isso dá um grande ganho para o paciente. A gente sabe que uma incisão grande, ela lesa muitos tecidos, você tem mais dor e o paciente se recupera mais lentamente. Mas, às vezes, é necessário fazer grandes incisões para poder resolver, depende do tipo de patologia. Ainda tem a questão da evisceração, né? Que é maior, sim, né? A chance é maior na cirurgia aberta, né? Como a gente agride mais a parede, o risco de complicações relacionadas exatamente à parede abdominal, como evisceração, que é a saída das vísceras, né? Hérnias, aumenta também com a cirurgia aberta. Mas a cirurgia laparoscópica, ela é realmente muito boa, mas ela exige um treinamento maior, que já faz parte da maioria das residências, né? De cirurgia geral e digestiva. Alguns procedimentos mais avançados, o cirurgião posteriormente vai fazer um treinamento específico, mas de uma forma geral já faz parte. Mas a laparoscopia tem algumas limitações também. Né? A gente sabe que cirurgias longas, né, o cirurgião fica muito tempo em pé, com os braços em posição fixa, isso aí dá dor no ombro, do ponto de vista ergonômico, é ruim. E, obviamente, depois de horas e horas, tem tremor, porque isso é normal, né? Cansaço da musculatura, fadiga. É engraçado, eu fiz cirurgia, eu fiz R3 em cirurgia laparoscópica e esteroscopia. E depois, na minha vida profissional, eu não consegui levar, porque eu tinha hérnia cervical. Sim. Então, toda vez que eu terminava, eu tinha hérnia cervical e lombar. Sim. Então, toda vez que eu terminava uma cirurgia, eu passava 3 dias para me recuperar. Aí eu deixei de fazer. Isso é muito comum. Eu deixei de fazer. Tem pessoas que fisicamente ficam muito afetadas com a cirurgia laparoscópica. Eu sentia muita dor. Eu digo, não tenho condição não de continuar. Uma limitação física, porque eu fui atleta, tu sabe, né? Mas para essas limitações, você sabe que hoje a gente tem uma tecnologia... Tem umas cadeiras, né? Uns bancos, na verdade, e a própria cirurgia robótica. A robótica, que você fica sentada, né? E aí, me fala da robótica, como é que tá a robótica? A robótica vem exatamente, não para substituir, mas assim, é uma tecnologia mais moderna que vem como um plus. Qual é o plus da robótica? Você tem um sistema... Né, com habitualmente 3 componentes. Você tem um carro que você acopla ao paciente com os braços robóticos, através de cânulas, como se fosse a laparoscopia. Você tem um console onde o cirurgião senta para operar e controlar esses braços. E você tem um carro de visão, que é onde está o núcleo central, que comanda, é o software que comanda esse robô. Qual é a vantagem? Primeiro, a ergonomia. Você vai estar sentado. Então, o braço do robô não cansa. Não. Como o seu. Pode passar 5 horas, 6 horas, 7 horas. Isso. E tá tudo certo. Não tem tremor. Então, quando você precisa, por exemplo, você passa 4, 5 horas dissecando, né, esse cansaço que você me referiu, que tinha com a laparoscopia, com a robótica você não vai ter. E quando você precisar para fazer um momento mais delicado, você vai estar totalmente tranquilo, sentadinho, com uma boa ergonomia, sem tremer e vai poder fazer uma sutura tranquila. Porque isso é um grande problema, então, né? Porque o tremor dificulta as suturas, então, né? O robô vem para cirurgias mais complexas, principalmente em cavidades menores e para fazer dissecção com um sangramento menor e uma sutura mais fácil. Tem alguma situação que a robótica não se aplique? Tipo assim, um paciente grande e obeso. Não, na verdade, dificulta, porque pode fazer gastroplastia, né? A robótica pode ser utilizada para praticamente todos os procedimentos. Onde não tem sentido utilizar em robô? Cirurgias rápidas, onde a laparoscopia resolve de forma simples. Então, você pode utilizar a robótica para fazer uma apendicectomia? Pode, mas... Não tem sentido. Nenhum. Não tem sentido. É um custo mais elevado, um tempo cirúrgico um pouquinho maior, sem necessidade. Para tirar uma vesícula, a mesma coisa. Não tem sentido. Agora, uma coisa eu digo, para todas as cirurgias oncológicas,
principalmente no trato gastrointestinal, a robótica Realmente faz diferença. faz a diferença. E na sua área, Ju, Muito, a né? A oncoginecologia, oncogineco a robótica realmente veio tem dado- valendo. A gente tem um grande amigo, Mário Mário Rino, Rino, que faz muito oncogineco e você sabe que é um diferencial. especial muito grande. Isso. Não, e no caso, as cirurgias abertas, elas estão fadadas a não existir mais? Você acha que vai deixar de existir? Ju, veja, de uma forma geral, nunca vai deixar de existir. Primeiro porque tem as grandes urgências onde Não dá tempo de de preparar montar o robô, montar tal. não Então sei o isso quê. você vai precisar abrir o paciente rapidamente, né? Os traumas, Trauma abdominal. Isso. As situações, por exemplo, de choque séptico, perfuração intestinal. E, eventualmente, algumas cirurgias multiviscerais. Por exemplo, um tumor que invade 3, 4 órgãos, que aí invade grandes vasos, aonde realmente a cirurgia aberta ainda tem sua indicação. E também nos centros mais na periferia, Sim. que não tem aparelho de Não. laparoscopia, né? Veja, Não vai Ju, deixar de existir. isso é importante que você acabou de falar. A cirurgia, a melhor cirurgia é aquela que pode ser feita e deve ser feita. Então, os pacientes que podem se operar por laparoscopia devem utilizar. Por robô, devem utilizar. Mas se você não tiver disponível, Vai usar o que pode. vai usar aberta e vai resolver a vida do paciente do mesmo jeito. O importante é tratar. E assim, em relação a esses abdômenes agudos na mulher, qual é o principal tipo de abdômen agudo na mulher? Veja, de uma forma geral, né, a gente sabe que os abdômen agudos são bem prevalentes. O que é o abdômen agudo? Aí para explicar para as pessoas, né? Qualquer dor abdominal intensa que tem um potencial de necessidade de um tratamento cirúrgico, né? Aí o que quer dizer isso, na verdade? Você pode ter dor abdominal de várias causas, uma infecção urinária, um cálculo renal. E essas aí têm a possibilidade de precisar de cirurgia muito pequena. Uma cólica menstrual. Uma cólica menstrual. Mas, por exemplo, se você tiver uma dor intensa, pode ser que seja uma apendicite, uma colecistite, né? Uma úlcera que perfurou. Então, se tiver esse potencial, sempre envolver um cirurgião. Os clínicos já sabem diferenciar bem o que é um abdômen agudo na emergência e pedir a avaliação do cirurgião. Né? Isso. Né? E aí, tem algumas peculiaridades, né? Os mais prevalentes, de uma forma geral, na população são apendicite, colecistite, pancreatite, diverticulite. Mas quando a gente vai para a população feminina, aí você tem as patologias do aparelho reprodutor feminino que podem estar presentes. Cisto torcido, né, ovariano. Isso, Ju. A gravidez ectópica. Uma ectópica. Tubária que pode romper, dar um sangramento. Um cisto ou torcido. E que a mulher sabe nem que está grávida, né? Doença inflamatória pélvica, que a gente sabe que é muito prevalente. Né? Aquelas infecções. As salpingites. Exatamente. São essas. Abscesso tubovariano, né? Que às vezes elas chegam. Inclusive, minha gente, vocês fiquem sabendo, pode ter isso na gravidez, né? Isso. Na gravidez, você pode ter todas as causas de abdômen agudo que habitualmente você tem na não grávida, na mulher não grávida, você pode ter na grávida. Ou seja, a apendicite, a colecistite, isso. Não tem esse negócio de conduta conservadora. Não, ela está gestante, está com apendicite, não vou operar. Tem que operar, senão ela morre. Isso. De sepse. Exatamente, Ju. Isso é digamos assim, uma fala popular muitas vezes, né? Que não tem nenhum sentido. Se a gestante tiver com apendicite, ela deve ser operada. Se a gestante tiver com a colecistite, ela deve ser operada. Pelo contrário. Pode complicar, inclusive. Se você tentar conservar, você pode ter uma complicação grave. Arriscando até perder, né? Perder a gestação e a vida da mulher, da gestante. Então, você deve indicar a cirurgia. Agora, o que é que existe diferente, né? Você sabe que a gestante pode ter alguns abdômen agudo relacionado também à gravidez. E aí, o obstetra avalia isso, né? Avalia se tem um descolamento de placenta, alguma coisa. Mas a investigação e o cuidado deve ser o mesmo. O que diferencia do ponto de vista técnico, né? Aí a gente tem... a gente procura utilizar métodos pouco invasivos e a laparoscopia é melhor, uma coisa boa, que a agressão é menor.
Só que a gente Mas usa... o útero gravídico lá em cima, você tem A gente tem dificuldade, né? alguns cuidados. Pra entrar, né? Isso. A gente procura ver a altura Do do fundo útero uterino, né? e coloca os trocáteres, os furinhos acima Cima. desse fundo uterino. Até porque sobe tudo, né? Sobe trompa, E você sobe sabe tudo. que a gente usa o CO2 para distender a cavidade, Ju, para poder botar esses trocáteres e movimentar, E movimentar. né? Para poder criar espaço para operar. E aí a gente bota o CO2, mas bota numa pressão menor também. É para não estimular muita pressão intraabdominal e estimular o trabalho de parto, Exatamente. Né? Evitar o trabalho de parto prematuro e evitar, se for uma fase muito inicial, evitar o abortamento. Uma outra coisa que também as pessoas... Eita, tá grávida, pode fazer cirurgia eletiva? Depende do sofrimento. Depende. Aí é sempre a gente tem algumas parcerias em pacientes, né, que a gente cuidou. Então, a gente avalia o risco-benefício e a sintomatologia do paciente. Por exemplo, se você tiver uma paciente com cólica biliar, que é cálculo na vesícula, e ela está batendo na emergência o tempo todo, né, a própria obstetra liga e conversa e a gente vê o melhor momento, né? E aí a gente sabe que no comecinho da gravidez é mais arriscado, no finalzinho também, ali pelo meio seria o período ideal, né? menos arriscado. Eu me lembro na época que eu dava plantão, que uma vez eu estava na emergência e chegou uma paciente exatamente com isso. A gente pediu o parecer do cirurgião, uma cólica biliar, né? E ela entrou em trabalho de parto. E prematuro. Porque a dor era tanta. Essa mulher gritava, ela gritava. Eu nunca vou me esquecer da cena. É um estímulo muito grande. É um estímulo muito forte, né? Para eliminar o cálculo. Ela vinha gritando de dor. E aí, assim, ela foi operada. Sim, ela foi operada na urgência. O pessoal, a gente pediu o parecer da cirurgia geral e transferiu. Curiosidade, conseguiu segurar o parto? Ah, perfeito. Conseguiu segurar o parto. Depois ela subiu para enfermaria. Mas depois de uns 4, 5 dias ela deflagrou de novo e pariu. Entendi. Mas conseguiu pelo menos dar tempo de fazer corticoide pro bebê, entendeu? Ou seja, ajudou. Deu tempo, a gente ganhar um tempo para fazer pelo menos corticoide, para amadurecimento pulmonar. A gente tem muita vivência nisso. A gente que foi de maternidade ali, hospital que tem maternidade, né? Eu me lembro muito disso. Me lembro também de a gente entrar em cirurgia achando que era um cisto ovariano, só puro. E eu me lembro que eu estava com Edmar, que era um colega nosso, queridíssimo. E aí, quando a gente abriu no apendicite, Edmar tinha experiência, tinha vivência, fez apendicectomia na paciente. Eu era residente nessa época. E resolveu o problema da paciente. Eu disse, menina, Edmar, nunca que eu imaginava. Eu, estudante e residente, eu não imaginaria nunca. Eu pensava que era do ovário. Mas me conta, teve um caso bem interessante que você publicou, não foi? Isso. Esse caso foi muito, muito interessante, Ju. Uma paciente que, à ocasião, até do IMIP, ela apresentava uma tumoração em pâncreas. E me pediram esse parecer. Ela gestante, estava no final do primeiro trimestre de gestação. E uma tumoração em pâncreas que vinha crescendo. Diagnosticamos um possível cisto adenoma mucinoso do pâncreas, que é um tumor que tem um potencial de malignização. E esse tumor de pâncreas, ele tem receptores de estrógeno e progesterona. Hormonal. Então, o período de gravidez... favorece o crescimento. E ele vinha crescendo. E aí nós escolhemos realmente, precisava ir para a cirurgia, né? É um dos casos que não tinha como a gente protelar pelo risco de malignização. E escolhemos o segundo trimestre e fizemos a cirurgia eletiva. Uma cirurgia grande. Eu estou falando aqui de cirurgia de porte. É uma cirurgia enorme. Uma pancreatectomia corpo-caudal, uma esplenectomia, porque a lesão infiltrava o baço. E essa paciente, graças a Deus, conseguiu levar a gestação até o final. Eita, coisa boa. Tá certo? Já deve estar um adolescente quase hoje. E, inclusive, publicamos esse trabalho. Foi ótimo. Que bom, parabéns. É muito importante, minha gente, a publicação, porque você tem casos, às vezes, isolados. Um caso desse vai ajudar um colega médico, às vezes, em outro país, que está com um caso semelhante. A tomar a decisão. Dizer, olha aqui, deu certo, ela segurou a gravidez, ele fez uma cirurgia grande, de grande porte, né, e deu certo. Então, a gente tem que, né, publicar para poder se tornar uma realidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse ano aqui no consultório eu tive 3 cânceres de intestino. Sim. Todas abaixo de 50 anos. As pacientes, vocês que estão em casa, que não querem fazer colonoscopia, não adianta me enrolar não, viu? Porque tem que fazer.
Fez 4,5 é igual a colono. E tem situações que eu peço antes, quando tem história familiar. Né? Quando tem história familiar, eu já peço antes dos 45, eu já estou pedindo. Né? Então, assim, eu queria que você comentasse por que do aumento da incidência, assim, abaixo dos 50 anos. Abaixo dos 50 anos. Perfeito, Ju. Esse assunto é muito importante, importantíssimo, né? Você sabe que dos tumores malignos do trato gastrointestinal, o mais prevalente é o colo retal. E tem-se notado um aumento da sua incidência em pessoas com menos de 50 anos. E por que isso acontece? É muito relacionado com hábito de vida, hábito alimentar. Principalmente alimentos ricos em carboidratos, rico em gorduras e pobre em fibras. Né? Ou seja, essa é uma alimentação que é uma alimentação muito frequente na nossa sociedade. Além disso, sedentarismo e obesidade. Então, o conjunto desses fatores são realmente carcinógenos para o trato gastrointestinal de uma forma geral e fortemente para o colo retal. Então, por isso que a gente tem tido esse aumento de incidência. E você trouxe um ponto fundamental, que é, hoje, pessoas com 45 anos ou mais devem fazer a primeira colonoscopia, que é o estudo endoscópico, tá certo? Do cólon. Por quê? Porque o cólon, ele é uma mucosa que pode realmente sofrer uma ação carcinogênica e formação de pólipos. E a realização da colonoscopia é o único exame que previne o câncer. A retirada desses pólipos na colonoscopia faz com que a pessoa não venha ter um câncer. Previne em 70% a 90% dos casos. É muito alto, né? A prevenção. Quando a paciente quer me enrolar, dizer que não vai fazer, eu digo, você faz mamografia? Isso. A mamografia é um exame que reduz mortalidade por câncer de mama. Então, a colonoscopia é do mesmo jeito, reduz mortalidade por câncer de intestino. Perfeito, Ju. É o único exame. Ah, doutora, mas eu fiz meu ultrassom no aparelho digestivo. A senhora pediu ultrassom, eu fiz, não tenho nada. Não vê. E eu posso dizer, eu já fiz eu tenho 52 hoje, mas fiz minha primeira colonoscopia com 44 anos. Eu fiz com 40. Ou seja, daqui a pouco eu já vou fazer a minha segunda, porque você fez a primeira normal, fica aí mais ou menos de 5 a 10 anos tranquilo. Minha avó teve câncer de reto. E eu fiquei apavorada, porque ela teve câncer de reto e todas as filhas tiraram pólipos, inclusive pólipos pré-neoplásicos, com displasia de alto grau, displasia de... Então, eu, na linhagem, a primeira eu fiquei meio surtada, fiz logo com 40 anos. Aí depois fiz com 45 e continuei fazendo. Nunca tive pólipo, nada, mas eu estou acompanhando. Já fiz 3 vezes. Perfeito, Ju. E aí você falou uma coisa importante, que é a história familiar de câncer coloretal. Isso aumenta o risco e, habitualmente, se você tiver, por exemplo, um parente de primeiro grau, jovem, com menos de 50 anos, que teve um câncer coloretal, a orientação é que a gente puxe essa indicação 10 anos antes. Então, tipo, não, eu tive uma irmã que teve um câncer de intestino com 40 anos. 30 anos começa a fazer. Já deve começar a fazer. Com 30 anos, né? Perfeito. Eu tenho mandado, inclusive, assim, essas pacientes que teve esse diagnóstico esse ano, eu mandei todas as irmãs fazerem. Uma delas, a família toda são minhas pacientes aqui no consultório, eu pedi para todas. Aí fizeram, porque aí na hora do medo, faz. Mas assim, o que eu acho que também mudou, eu que já fiz 3 colonoscopias, o que eu percebi foi o preparo, né? Sim. Mudou o preparo. Antigamente tinha que tomar manitol, aquela coisa, a gente vomitava, enjoava. Hoje tem um PrEP, né? Isso, é um preparado, um pozinho. Isso, que ele é osmótico. Você toma no próprio dia, no dia do procedimento, e algumas clínicas, inclusive, você toma lá, no próprio local onde vai fazer o procedimento. É mesmo? E faz tipo assim um day clinic, que você não precisa preparar em casa, né? Você vai para o hospital, faz o preparo no hospital, já faz o procedimento, tipo assim, faz o preparo de manhã, procedimento de tarde e vai para casa. Entendi. Que aí fica mais tranquilo. Mais tranquilo ainda, né? E uma coisa importante, Ju, puxando um outro, né? Claro, o especialista vai logo pensando, né? O segundo câncer mais prevalente no trato gastrointestinal é o câncer gástrico. Aí eu peço endoscopia de rotina. 40. O que é que a gente precisa? É importante, né? A gente sabe que, claro, indicar quando? Os sintomáticos geralmente são câncer já avançado. Ou seja, se você for esperar ter sintomas para pedir, então o ideal realmente é aquela dispepsia, aquele paciente que já vai fazer colono,
você já pede endoscopia. É. Tem uma diferençazinha, os homens têm uma prevalência um pouco maior de câncer gástrico do que as mulheres, então, que não Cardiólogo que bebe mais, né? tem tabagismo, tem Tabagismo, etilismo. né? A gente tem aqui na nossa região uma prevalência relativamente alta de pessoas com menos de 40 anos, ou seja, a gente tem um percentual de câncer hereditário gástrico pouco diagnosticado, né? E aí, claro, tem um viés de especialista de estar recebendo esses pacientes. Mas o que é que eu posso dizer? Se você tiver parentes de primeiro grau que tenham tido câncer gástrico, já também procure um especialista na área do trato gastrointestinal. Em relação ao H. pylori, né? Sim. Uma vez tendo, eu queria saber se mudou alguma coisa. Uma vez tendo, tem que tratar sempre. Como é que está essa questão do H. pylori? Veja, o H. pylori, ele é um carcinogênico, né? Sim. Por quê? Porque ele leva a um processo inflamatório crônico Na da mucosa. mucosa. Então, qual é o raciocínio? Se você tiver processo inflamatório com erosões, a tendência é tratar. Certo. Aí o pessoal diz, não, mas a reinfecção é alta. Realmente é. Se você for fazer a população geral, 50% das pessoas vão ter H. pylori. Positivo, sem sentir nada, sem né? sentir nada. Agora, se você fez endoscopia, tem H. pylori e tem gastrite, melhor tratar. Melhor tratar. Entendi. Tá? Porque é diferente de você, não. Se você fez a endoscopia e não tiver nada, nem biópsia vai fazer, então não vai nem saber. Não vai nem saber. Aí não tem sentido tratar aquela pessoa que não tem sintoma nenhum, nem tem nenhum achado endoscópico. Entendi. Mas com o achado de processo inflamatório, é tratar mesmo. Porque é um fator de risco, a inflamação Não crônica. tem nada ainda, não inventaram nenhuma vacina para H. pylori, nenhum comprimido, remédio assim específico, que toma aquela bomba, bactéria, né? É uma bomba que toma de são antibiótico, isso, né? 2 antibióticos. 2 antibióticos e um protetor gástrico, né? Para poder a pessoa sobreviver ao E H. se pylori. você tiver, se ele reincidir, aí tem resistência, você aumenta os antibióticos e tal. Mas é isso, Ju, não tem ainda. Tem muita ciência relacionada a isso, muita pesquisa relacionada a subtipos, quais subtipos mais agressivos, menos agressivos, mas especificamente vacina. E sanguíneo, você pode dosar, pedir PCR, como é essa questão? Não, veja, pode ser feito. Porque eu já vi resultado de exame e fiquei na dúvida. Não, sim, mas volto a dizer, o principal, você pode local, né? É saber se o H. pylori está provocando um processo inflamatório. Porque se tiver, tem que ser tratado. Né? Então, o processo inflamatório crônico da mucosa gástrica leva a risco de câncer. Né? E outra também que eu me lembrei agora são a questão do refluxo, né? Os cânceres de orofaringe e de esôfago, né? Porque às vezes tem gente que não valoriza refluxo, está se queimando todinha. Importantíssimo, Ju. Principalmente a gente tem uma população de pessoas com sobrepeso e obesidade com refluxo. Muito refluxo. É a população de maior risco para refluxo gastroesofágico, ao começar a alteração da mucosa esofágica inflamada, né? Metaplasia, displasia e câncer. Né? Essa sequência acontece com muita frequência e as pessoas são subdiagnosticadas. Quando vai ter o diagnóstico, já está com entalo. Tipo, engoliu uma coisa e não conseguiu passar comida. Aí já é mais grave. Já é mais grave e geralmente o tumor já está grande. Já está grande. Então o ideal é fazer endoscopia sim. E valorizar o refluxo. Valorizar, né? A azia. A azia. Não, eu vou tomar um remedinho aqui. Tem gente que vive tendo azia. Isso. E não faz uma endoscopia. Infelizmente, de vez em quando a gente pega paciente com esse histórico e que já chega pra gente com diagnóstico de um câncer. De esôfago. Né? Certo. E me diga uma coisa, assim, falando para a população toda que está nos assistindo, qual era a mensagem final que você daria assim, para as pessoas sobre saúde digestiva na mulher, principalmente? O que é que você daria de recado? Veja, eu acho que a gente pode sintetizar como muito importante, realmente, o cuidado com o trato gastrointestinal. O que é que seria esse cuidado? A mulher, é claro que eu sei que a mulher, se você compara mulher e homem, as mulheres são mais cuidadosas, de uma forma geral, com a saúde, porque já vão para os ginecologistas, já fazem um acompanhamento. Os homens geralmente fica de olho, né? retardam essa ida, né? Só quando começa a ter sintomas urinários, infelizmente, mas deveria também encarar o urologista como a mulher encara o ginecologista. Mas o que eu posso dizer? Intestino gosta de alimento rico em fibras,
de muita água e de atividade física. Então, essas três coisas juntas Diminui a incidência de câncer demais. reduz a incidência de câncer do trato gastrointestinal. E, claro, uma quantidade pequena ou nula de álcool, se você puder não beber, é o ideal. É. Se você diz, não, Mas eu gosto do meu vinhozinho. não vai é tomar uma, no final não é de uma taça de semana, vinho que vai vai lhe fazer fazer mal. mal. Agora, o O cigarro, cigarro sempre, né? este é realmente procurar descontinuar e parar. E o vape também, né? O vape, péssimo. Péssimo. E o cigarro, câncer de pâncreas e tabagismo estão extremamente associados. Aumenta em até 4 vezes o risco de câncer de De pâncreas. pâncreas. Tá vendo, minha gente? A mensagem Ou como é seja, importante. comer bem, rico em fibras, muita água, atividade física, não fumar e beber só o vinhozinho que a gente gosta. Minha gente, eu queria agradecer você estar aqui comigo nesse papo maravilhoso. A conversa tá maravilhosa, mas a a gente gente vai vai até ter 10 horas da que noite. deixar a gente passar o dia todinho aqui, né? Mas a gente vai ter que encerrar, senão o povo também não assiste a gente. Isso. Porque se ficar muito longo, ninguém vai assistir. Um beijo, minha gente. Até Muito o próximo obrigado, Ju. Um episódio. beijo para todos.